Olá, gente! Bem-vindos ao Escritório de Investigação de Mistérios. Hoje vamos falar sobre um caso de fuga. Falando em fugas de preso, pensamos em algumas obras conhecidas de cinema e televisão. Por exemplo, o filme Um Sonho de Liberdade, estrelado por Morgan Freeman e Tim Robbins, lançado em 1994. E a série de TV Prison Break, estrelada por Wentworth Miller, foi lançada em 2005, entre outros. Eles dão uma impressão marcante sobre a vida na prisão. Obras de cinema e televisão são inspiradas na vida real. Existem também muitos casos de fuga de presos bem-sucedidos. Por exemplo, fala-se sobre uma fuga da prisão de Alcatraz na década de 1960. Vários prisioneiros escaparam com sucesso de uma prisão cercada pelo mar. Esses casos de sucesso não aconteceram em drama de cinema ou televisão. Aconteceram em uma prisão precária com equipamentos antigos. Mas agora as instalações de segurança são muito avançadas. É quase impossível para criminosos realizarem uma fuga da prisão. No entanto, o caso da fuga que vamos falar hoje aconteceu não apenas em uma prisão moderna com instalações bem equipadas, mas em uma prisão que nunca escapou ninguém desde a sua fundação 180 anos atrás. Este é o caso da fuga da prisão Clinton. Este caso aconteceu em 2015, não há muito tempo. O local é em Dannemora, Nova York, no leste dos Estados Unidos. Dannemora pertence ao condado de Clinton, estado de Nova York. É uma cidade fronteiriça, com uma população de cerca de 4.000 habitantes. A cidade fica apenas a umas dezenas de quilômetros entre a fronteira dos Estados Unidos e Canadá. Existe uma prisão histórica em Dannemora, chamada Prisão Clinton. Ela foi construída em 1844. Perto da prisão Clinton existe uma montanha chamada Mount Lion. O propósito desta prisão ter sido construída lá era para tornar mais fácil a ida dos prisioneiros até as montanhas para realizarem um trabalho de mineração. Em 1877, prisioneiros mineraram a mina por mais de 30 anos e finalmente esgotaram os recursos. A prisão permaneceu. Com o aumento do número de presos, a prisão original não podia mais acomodar tantas pessoas. Então, em 1887, a prisão Clinton foi reparada e ampliada. Muitas novas celas e novas instalações foram construídas. Elevou-se o muro da prisão, tendo 18 metros de altura, equivalente a um prédio de 4 ou 5 andares. Devido a melhorias das especificações prisionais, ela se tornou uma prisão para prisioneiros severos. Possui equipamentos de proteção e segurança de classe internacional e um engenhoso sistema de gestão. Existem quase 1.000 guardas vigiando quase 3.000 prisioneiros. É conhecida como a maior e mais segura prisão do estado de Nova York. A possibilidade de escapar desta prisão é quase zero. Porém, em 2015, 2 prisioneiros escaparam com sucesso. O que aconteceu naquele dia, como esses 2 tornaram possível o impossível. Logo mais falaremos sobre isso. Voltemos para o dia 6 de junho de 2015. Dia 6 de junho de 2015 era um sábado. Porém, algo incrível aconteceu nesse dia. Às 5h30 da manhã, guardas da prisão Clinton começaram a lista de chamada como faziam todas as manhãs. As celas da prisão Clinton são divididas entre várias áreas. Além das celas da área geral, há também uma área especial chamada Zona de Honra. As celas da Zona de Honra são diferentes daquelas da Zona Comum.
As celas ali são relativamente grandes. Cada prisioneiro usa uma cela separada. Além disso, os prisioneiros na zona de honra também podem usar TV e telefone em horários específicos, todos os dias. Existem até cozinhas, chuveiros, estúdios. As instalações lá são as melhores de toda a prisão. Os prisioneiros na prisão Clinton, a maioria deles, são prisioneiros severos, condenados à prisão perpétua. Portanto, ficar na zona de honra é o sonho de todos os prisioneiros. Somente pessoas que não receberam punição nos últimos anos e tiveram bom desempenho podem viver ali. As celas 23 e 24 na zona de honra são duas celas adjacentes no quarto andar. A pessoa que morava em um deles se chamava Matt, nascido em 1966. Tinha 49 anos naquele ano. Ele foi condenado à prisão por sequestro e assassinato do seu ex-chefe de 72 anos, em 1998. O homem que morava na cela ao lado chamava-se Sweat. Nascido em 1980, tinha 35 anos naquele ano. Ele foi condenado à prisão por assassinar um policial em 2002. Aquela manhã, os guardas da prisão completaram a chamada de rotina para as celas comuns. Eles começaram a chamada nas celas da zona de honra. O guarda da prisão veio à porta das celas 23 e 24. Chamou os nomes de Matt e Sweat na lista, mas sem obter resposta. O guarda da prisão levantou a cabeça. Vendo que as pessoas lá dentro ainda não se levantavam, ele ficou irritado. Deu umas batidas na grade de ferro da cela. Disse: "Ei, acorda, levante-se logo." Mesmo depois do guarda chamar 2 ou 3 vezes, a pessoa na cama continuava sem movimento. Ele tirou a lanterna presa da cintura e olhou para a cela, percebendo que algo estava estranho. Ele abriu as portas da prisão e verificou. Descobriu que 2 prisioneiros estavam desaparecidos. O guarda da prisão rapidamente se apresentou ao centro de controle com um walkie-talkie. A prisão Clinton entrou em estado de alerta. As portas da prisão foram trancadas. Todos os policiais foram enviados para vasculhar cada canto da prisão com muito cuidado. Depois de realizarem a busca sem sucesso, o diretor relatou imediatamente ao governador de Nova York. Logo em seguida, mais de 450 policiais iniciaram a busca. Barricadas foram colocadas nos cruzamentos mais prováveis de rota de fuga. Todos os veículos que passavam deviam sofrer uma inspeção rigorosa. Eles fizeram uma busca porta a porta em todas as residências da cidade onde está localizada a prisão. Dezenas de helicópteros patrulhavam sem interrupção. Rapidamente, a mídia relatou este acontecimento. Os residentes da cidade local também souberam logo da informação. Visto que os fugitivos eram criminosos perigosos, poderiam, para evitar que a polícia os perseguissem, causar danos aos moradores da localidade. Mas o estado de Nova York reagiu rapidamente após o acontecimento. O raio de busca era muito grande e muito esforço era feito. Isso não só tornou mais difícil para que os 2 prisioneiros escapassem, isso conseguiu acalmar o pânico dos residentes locais. Ao mesmo tempo, investigações eram feitas para descobrir como a fuga ocorreu. Vamos dar uma olhada em como os 2 prisioneiros escaparam com sucesso. Os investigadores encontraram um buraco retangular cuidadosamente cortado sob a cama das celas 23 e 24 na zona de honra, onde os 2 prisioneiros estavam localizados. Este local era originalmente uma entrada de ventilação, protegido por uma grade. Um buraco deste tamanho já era suficiente para uma pessoa entrar. Depois de passarem por este buraco, foram por um corredor estreito, cheio de canos. Esta foto foi mostrada pela polícia depois dos 2 fugitivos escaparem da prisão. As celas em que estavam ficavam no 4º andar. Depois de saírem pelo corte feito na ventilação, eles desceram pelo vão do corredor até o térreo. Existia uma tubulação com 60 centímetros de diâmetro no térreo. Eles cortaram o buraco através do tubo. O diâmetro deste tubo era suficiente
para uma pessoa rastejar. Além disso, eles colaram uma nota provocativa antes de sair. Havia um rosto sorrindo nele e uma frase escrita: "Tenha um bom dia". Escalando algumas centenas de metros depois, pode ser alcançado um poço de manutenção. Havia uma escada ao lado deste poço. Subindo por esta escada e empurrando a tampa do bueiro, logo a superfície pode ser encontrada com sucesso. E o lugar em que eles saíram já era fora da prisão, 120 metros depois do muro da prisão. Vejamos a planta baixa. Este é o local onde fica a cela da zona de honra para os dois prisioneiros. Este foi o local por onde os dois prisioneiros fugiram antes de chegarem ao poço subterrâneo. O poço subterrâneo fica a 120 metros do muro da prisão. Existem duas torres não muito longe da saída do poço. Essas são as torres de vigilância 1 e a torre de vigilância 2. De acordo com um dos guardas da prisão, durante a noite antes do ocorrido, às 22 horas e 30 minutos do dia 5 de junho, ele fez uma chamada noturna. Ele tinha certeza que Matt e Sweat estavam na cela durante a noite. Então, os dois só poderiam ter fugido entre as 23 horas e 5 horas da manhã seguinte. Devido à baixa visibilidade durante a noite fora da prisão, e também por nunca antes ter ocorrido uma fuga, os guardas nas duas torres estavam distraídos. Nenhum dos dois viram os prisioneiros saindo do poço. Com o entendimento gradual do caso, os investigadores perceberam que era absolutamente impossível escapar desta prisão fortemente protegida por conta própria. Alguém devia ter ajudado eles. A prisão Clinton é uma prisão famosa. Nunca houve uma fuga dessa prisão nos últimos 180 anos. Estava tudo sendo cuidado por uma gestão padronizada e rigorosa. Todas as visitas, cartas e telefonemas entre prisioneiros e o mundo exterior eram estritamente analisados. Os investigadores buscaram os registros de comunicação entre Matt, Sweat e pessoas de fora. Nada de suspeito foi encontrado. Era bem improvável que pessoas de fora tivessem ajudado na fuga. Então, havia apenas uma possibilidade. Alguém dentro da prisão estava envolvido. Por conseguinte, os funcionários da prisão começaram a ser investigados. Havia uma funcionária contratada chamada Michael, 51 anos. Ela trabalhava como instrutora de alfaiataria na prisão Clinton. Todos os dias ela arranjava algum trabalho de alfaiataria para os prisioneiros. Ensinava algumas habilidades relacionadas. Muitos prisioneiros reportaram aos investigadores que o fugitivo Sweat tinha uma relação estranha com Michael. Ela sempre buscava alguma razão para chamar Sweat ao seu escritório, não apenas uma ou duas vezes. A relação entre eles era bem carinhosa. Michael não era uma mulher excepcional, afinal já tinha 51 anos. Portanto, a fofoca sobre os dois se espalhou na prisão. Tornou-se a conversa mais falada depois do jantar. Além de Sweat, Matt, outro fugitivo, também foi visto entrando e saindo do escritório de Michael sozinho muitas vezes. Depois que os investigadores recolheram essas informações, eles concluíram que essa situação não seria uma coincidência. Assim, chamaram Michael imediatamente. Ao ver a polícia, ela contou a verdade. Na verdade, Michael e o marido eram funcionários da prisão Clinton. Os dois se viam durante e depois do trabalho. O tempo reduziu seus sentimentos como um casal. Isso deu chance a estranhos. Todos os prisioneiros na prisão Clinton são do sexo masculino. Lá, Michael trabalhava como costureira e instrutora e era amada e cuidada por Sweat e Matt. Michael gradualmente desenvolveu sentimentos por eles. Ela não experimentava esse sentimento há muito tempo. Matt e Sweat perceberam isso e continuaram seduzindo ela. Logo, Michael não pôde mais aguentar e se apaixonou. Chegou ao ponto de ter relações com eles. Matt e Sweat aproveitaram esta oportunidade para enfraquecer o relacionamento entre Michael e seu marido. Eles falavam que, como um casamento de Michael era infeliz, se Michael os ajudasse a escapar da prisão,
eles matariam o marido dela e depois a levaria para o México para lhe dar uma vida melhor. Michael, de 51 anos, foi atraída pelo que eles disseram e de boa vontade forneceu aos dois ferramentas necessárias, como lâminas de serra, lima, furadoras, chave de fenda. Ela escondeu essas ferramentas dentro de uma carne crua e colocou no congelador. Depois, colocou a carne congelada na geladeira da prisão. Matt e Sweat retiraram a carne congelada e voltaram para a cela. Eles usaram esse método para escapar da inspeção dos guardas e levar as ferramentas para a cela. Além disso, Michael também forneceu aos dois o cronograma de inspeção de vigilância e informações importantes como o mapa da tubulação. Os investigadores descobriram que além de Michael, havia outras pessoas na prisão que forneceram ajuda. Matt gostava muito de pintar, era um artista famoso na prisão. Devido ao seu excelente desempenho, ele foi transferido para a zona de honra. Tinha um estúdio especial para ele pintar. Matt pintou muitas obras bonitas. Ele gostava especialmente de pintar retratos de celebridades. Rapidamente, um guarda prisional chamado Palmer não resistiu à pressão e admitiu aos investigadores que ele gostava muito das pinturas de Matt. Então, ele levou uma chave de fenda, alicates e outras ferramentas sem permissão para trocar pelas pinturas de Matt. Ele pensou que Matt usava essas ferramentas apenas para emoldurar as imagens. Não imaginava que era para realizar uma fuga. Precisamente por causa dessas ferramentas, Matt e Sweat, pouco a pouco, abriram uma rota de fuga. Matt e Sweat já se preparavam por mais de 6 meses. Eles cortaram a grade da entrada de ventilação com uma serra. Todas as noites eles saíam para explorar. Após a chamada de rotina, às 22 horas e 30 minutos, os guardas patrulhavam a cada 2 horas e só olhavam para a cela de vez em quando. Para evitar que fossem descobertos, Matt e Sweat enchiam os cobertores com roupas, fingindo dormir. Devido às luzes fracas durante a noite e a baixa visibilidade, eles enganaram os guardas da prisão que patrulhavam vez após vez. Com esse método tão simples, logo eles acharam uma maneira de sair pela tubulação. Então usaram uma pequena lâmina de serra para fazer um buraco dentro de alguns meses. No inverno, devido ao funcionamento do equipamento de aquecimento, o tubo de vapor estava cheio de vapor quente. Passar era impossível. Então eles optaram por realizar uma fuga quando os tubos não estivessem em uso. Em junho, eles escalaram centenas de metros ao longo da tubulação. Depois, chegaram na superfície por meio do poço de manutenção. De acordo com o plano, Michael iria buscá-los no local combinado. Antes, os dois também haviam entregue para Michael 2 comprimidos. Disseram que desse secretamente ao marido. Dessa forma, os dois poderiam matá-lo com facilidade. Mas, naquela noite, Michael não conseguiu dar os comprimidos. Por causa do afeto que tinha por seu marido de longa data, ela também sofreu de ataques de ansiedade devido àquela tensão excessiva. O marido a levou para o hospital. Então, ela acabou falando sobre buscar Matt e Sweat como planejado. Depois que os dois saíram do poço naquela noite, descobriram que não havia nenhum carro e que eles só poderiam escapar a pé. Eles estavam surpresos que Michael não estava lá para buscá-lo como haviam planejado. De acordo com o relato de Michael, eles só tinham um plano A, não havia plano B. A falta de ajuda de Michael tornou tudo mais difícil para os dois. Embora a prisão Clinton tenha muitos equipamentos de monitoramento modernos, infelizmente, esses dispositivos são usados para monitorar o interior da prisão. Existem apenas algumas câmeras fora da prisão. Então, quando o caso aconteceu, não havia filmagem da fuga de Matt e Sweat. Não se sabe para onde eles fugiram. De acordo com o plano, eles iriam fugir para o México, mas lá era o norte dos Estados Unidos. Ficava muito longe do México. Por outro lado, muito perto do Canadá. Sem o carro de Michael, dois poderiam ter mudado de planos.
A polícia não sabia para onde os fugitivos iriam. Era muito difícil para a polícia ir atrás. Por esse motivo, não houve progresso no primeiro dia. No dia seguinte, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou uma recompensa de $100.000 oferecida a quem fornecesse pistas relevantes. A polícia sabia que quanto mais demorasse, mais difícil seria para encontrar. Então, nos dias seguintes, eles aumentaram a força policial, aumentaram os esforços de busca, esquematizaram uma rede para que os fugitivos não se atrevessem a pegar a via expressa. Eles não ousariam entrar em contato com ninguém. Depois das notícias, os residentes da cidade vizinha já estavam preparados. A polícia patrulharia em todos os lugares. Se eles invadissem algum lugar para encontrar comida, não seriam bem-sucedidos. Então, os dois realmente não tinham para onde escapar. Só podiam fugir para a floresta. Dia 22 de junho, a polícia recebeu uma chamada. O nome do informante era Stockwell. Ele havia saído para caçar com seu cachorro naquele dia. Estava entrando no depósito de caça que ficava dentro da floresta. Ao chegar na cabana, ele viu um homem suspeito fugindo às pressas. Entrando no local, descobriu que haviam mexido em tudo. A comida havia desaparecido, até o vinho tinha sido bebido. Logo em seguida, a polícia chegou ao depósito. Extraíram o DNA deixado nos alimentos e descobriram que pertencia a Matt e Sweat. Analisando o estado do local, os dois estavam ali por pelo menos 24 horas. O homem que chamou a polícia disse que viu um outro homem fugindo. Portanto, pode-se supor que ambos estivessem lá no início, mas depois resolveram tomar rumos diferentes. Com essa pista tão importante, a polícia imediatamente implantou a busca nas proximidades da cabana. Após 4 dias, a polícia encontrou Matt, que fugia pela floresta e estava a 60 quilômetros da fronteira. Atiraram nele até a morte. Muitas picadas de insetos, bolhas e arranhões foram encontrados nele. Era visível que tinha sofrido muito após fugir por mais de 20 dias. 2 dias depois, o outro fugitivo, Sweat, foi baleado pela polícia em uma patrulha a poucos quilômetros da fronteira. Sobreviveu. Ferramentas, spray, repelente de insetos, mapas e lanches foram encontrados em sua mochila. Logo a mídia divulgou a informação de que o fugitivo havia sido preso. O povo foi às ruas e aplaudiu. Eles finalmente não precisavam mais se preocupar. Todos expressavam gratidão e afirmaram à polícia o valor dos seus esforços naquela busca. Em fevereiro de 2016, Sweat foi condenado a 7 anos de prisão, cumprindo sua pena em conjunto com a prisão perpétua anterior e multado em $80.000. A instrutora de alfaiataria, Michael, foi condenada a 7 anos de prisão e multada em $6.000. Palmer, o guarda da prisão, foi condenado a 6 meses de prisão e multado em $5.000. Neste momento, o caso da fuga da prisão Clinton chegava ao fim. A polícia do estado de Nova York nos deu uma história que deveria ser ensinada nas escolas. Os 2 prisioneiros também receberam a punição devida. Fugir daquela prisão na realidade era extremamente difícil. Qualquer erro prejudicaria todo o esforço realizado anteriormente. Mas apenas sair da prisão não era o fim de tudo.